Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que ficará disponível no repositório do aplicativo para vocês revisitarem esse conteúdo da aula de hoje quantas vezes vocês quiserem. E eu não estou sozinha, estou super bem acompanhada do professor Rafael. Olá, bom dia a todos e todas. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Joyce. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo convite, Pro. Muito obrigada. Então vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, a aranha arranha rã. Trava-língua, será, professor? Será? Ah, estudantes do terceiro ano já trabalharam bastante esse gênero Já textual. conhecem, né? Já conhecem. Então, as duas habilidades que vamos trabalhar na aula de hoje é EF02LP12, que diz respeito mesmo aí a textos do campo da vida cotidiana, no caso, os trava-línguas, EF02LP03, que diz respeito a grafar corretamente as palavras. Então, o objetivo da aula de hoje é leitura e compreensão de trava-língua e grafar corretamente palavras observando o uso da letra R e RR. Então, tem um motivo para na hora de escrever essas palavras que têm a letra R ou usam o RR, tem um motivo para a gente grafar corretamente essas palavras, ou com R ou com RR. E geralmente tem uma regra para vocês saberem em que momento utilizar, a entonação que eu vou dar, como que eu vou usar essa palavra, qual o contexto, porque nós sabemos que tem palavras com escritas muito semelhantes, mas às vezes um R faz muita diferença. Vamos lá? Olha só, o que vamos aprender nesta aula, professor? Nesta aula, nós vamos discutir o uso da letra R na escrita das palavras. Então, olha só, já apareceu uma aranha, um arranhão, agora uma rã, que tem tudo a ver com o título da aula de hoje, né, professor? Você consegue falar esse trava-língua, professor? Ai, meu Deus, a aranha arranha rã? Isso. Repetir 3 vezes sem enrolar, né? Ai, ai, ai. Aranha arranha rã, aranha arranha rã, aranha arranha rã. Isso mesmo, difícil, né? Tem que ter uma dicção muito boa. Então vamos ler aqui o trava-língua, que é um trava-língua de tradição oral, é uma brincadeira aí que esse texto é muito legal, muito utilizado nas aulas de alfabetização, porque tem aí um jogo de palavras e é o que dá a dificuldade, né, da pronúncia. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Difícil, hein? Difícil, hein? Eu li com bastante calma. Se fosse para realizar a leitura rápido, eu acho que eu não consigo, professor. Ó, a aranha arranha a rã arranha a aranha, nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Ah, ai, consegui! Ai, ai. Foi bom. Você tenta, professor, pelo menos fazer a leitura uma vez? Vou tentar. Aranha arranha rã, a rã arranha aranha. Nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. Ó, conseguiu, hein? E você, aluna, agora é a sua vez. Tenta aí. Agora é o momento do professor pausar o vídeo e vocês tentarem. E você, professor, pode tentar também. Vai ser muito legal, hein? Vai ser legal. Qualquer coisa, filme e marca a gente aí nas redes sociais. Só não dá para chamar o oráculo para vir, né? Mas senão a gente chamava também. Isso mesmo. Agora vamos, após essa leitura, após esse momento divertido aí que todo trava-língua traz, vamos fazer umas observações especificamente sobre esse trava-língua. Observe a letra R nas palavras rã, aranha e arranha. E aí, já podemos ver que das 3 tem a letra R e o som da letra R muda, né, professor? Muda. Ó, vamos observar aqui a escrita da palavra. Olha só, aqui é o uso da letra R. Opa, deixa eu habilitar aqui a caneta. Olha só, então estamos falando sobre o som da letra R na palavra rã, aranha e arranha. Na palavra rã, a letra R aparece no início, tem o som bem marcado, né, professor? Tem. Na palavra aranha, ela aparece entre 2 vogais, então o som é um pouquinho mais brando.
E aí, se formos observar a palavra arranha, a escrita é completamente igual à palavra aranha, mas na palavra arranha, podemos ver que o som do R muda um pouquinho e fica mais forte, apesar de estar entre vogais. Então, olha só, você sabe explicar por que aranha é escrito com um R e arranha é escrito com 2 R's? Acho que após essa explicação e a leitura em voz alta das duas palavras, fica mais fácil realizar essa observação, né? Aranha e arranha. Olha o som bem marcado, né, professor? Fica muito mais forte o som do R, né? Bem diferente, né, entre as duas palavras. Então, no caso, nós utilizamos os 2 R's na palavra para poder deixar o som do R mais forte. Então, isso daí é o que vocês têm que levar, a dica que vocês têm que levar dessa aula. Porque, geralmente, o R, quando ele vem numa palavra entre vogais, ele fica com um som mais brando. Nós já vamos ver isso na atividade, na sugestão de atividade. Porém, quando a gente precisa que ele fique com um som mais forte, é utilizado o RR. Tem várias palavras que a gente pode notar isso, né, professor? Por exemplo, a palavra carinho e a palavra carrinho. Olha só, carinho, aquilo de você fazer carícias em alguém. Carinho é escrito com apenas um R. Agora, o carrinho de brincar, para a gente dar esse som mais forte, carrinho, é escrito com 2 R's. Tem várias outras palavras que acontece isso, não é, professor? Tem, por exemplo, se a gente for pensar na palavra escorregadio, né? Sim. Esse r é um som mais ou menos de um som que escorrega. Isso então mesmo. A gente pode lembrar desses 2 R's. Olha, bela Não é dica, mesmo? hein? Gostei da dica, professor. Agora aqui vem um quadro que vem como uma sugestão de atividade aqui para vocês. E agora eu e o professor aqui vamos pensar um pouquinho nessas palavras que eu trouxe e outras palavras que eu vou dar de sugestão para vocês. Então vamos pensar aqui, ó. R no início da palavra, igual a palavra rã, né, do texto que a gente utilizou para contextualizar. Qual palavra tem aqui no quadro, professor? Rato. Rato. Então, olha o som da palavra rato com R na frente. R no meio da palavra, entre vogais, porque o R pode aparecer em outros momentos no meio da palavra, mas nós estamos falando especificamente quando o R aparece entre vogais. Igual na palavra... Coro. Coro. Professor, se essa palavra tivesse 2 R's, ia ficar como o som dessa palavra? Corro. Corro, de correr. Eu corro. Olha que diferente. Coro e corro. E palavras com RR. Qual é a palavra que nós colocamos? Jarra. Jarra. Legal. Palavra com R no final, que no caso geralmente são os verbos, né, professor? Isso. No caso aqui, qual é a palavra que nós temos? Fazer. Fazer, que é uma ação. Geralmente os verbos diz que é uma ação. E aí os verbos têm essa característica. Quando eles estão no infinitivo, que eles não estão conjugados em algum tempo, eles vêm marcado pelo ar, ir, que é igual aí no caso da palavra fazer. Então vamos completar aqui, professor? Vamos. Eu pensei aqui numa palavra, deixa eu ver, uma palavra bem fácil, rei. Rei. Rei, olha só. Rei. Rei. Começa com R, o R é bem forte no início da palavra. Agora um R é entre vogais. Eu pensei na palavra muro. Legal. Muro. Muro é diferente de murro. Murro seria com 2 R's. Sim. Eu vou colocar então aqui, ó. Murro. Murro. Que vem da palavra soco, né? E agora, sonhar, por exemplo, que é um verbo e termina com R. Legal, né, professor? Muito legal. Vou pensar mais em algumas palavras. Você tem alguma sugestão? Tem o R no início da palavra, a gente poderia colocar rua. Rua. Legal. E agora, pensei na palavra careta. Careta. Olha só a careta, de fazer uma careta, que
que é diferente da palavra carreta. Olha só. Carreta. E agora uma palavra com R no final, professor. Correr. Correr. Olha, bela observação aqui. Vamos ver como ficou essas três palavras. Carreta com um R entre as vogais, com um som mais brando. Carreta com RR, porque precisava desse som mais forte. E correr com R no final. Correr. Legal, hein? Agora vamos completar a última linha aqui para encerrar. Vou colocar roda. Isso. Roda. Uma cor aí, amarelo. 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 Barriga. Barriga. E agora, para terminar, Rodar. rodar. Olha como o R faz diferença, hein, professor? Nossa. R no início, roda. R no final, rodar. Virou um verbo. Muito legal, hein? E vocês podem continuar aí essa atividade no caderno, ampliar aí com a escrita correta, a grafia correta das palavras que vocês conhecem, com R no início, com R entre vogais com o som brando e o uso do RR. E olha, tem várias outras palavras que, se vocês pensarem, tem um significado escrito somente com R e tem outro significado quando utilizamos o RR. Isso daí é um bom exercício, uma boa atividade para você aprender a grafar corretamente e também para saber ler corretamente quando elas aparecerem no texto, para entender o significado delas, a grafia correta. Um exercício muito legal, né, professor? Muito legal. Então, vamos chegando aí na reta final da nossa aula, que foi aí sobre o som do R. E agora, como sugestão de atividade para ampliação do conhecimento de vocês, realize a leitura do texto completo e escreva observação das características desses gêneros aí, que é o trava-língua, bem como o efeito do uso da pontuação e do RR, que na hora de realizar a leitura é muito importante, né, professor? Muito importante. Até a próxima aula aí, pessoal. E olha só, não esqueçam de preencher o formulário aqui de avaliação dessa aula, sempre preparada com muito carinho. E é muito importante, né, que eles deem sugestão do que eles sentiram, do que eles gostaram, quando assistiram essa aula, que fica sempre disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem no nosso repositório do aplicativo. Muito obrigada, professor Rafael. Eu que agradeço, professora Joyce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.